Aqui já. Perfeito, né? Maravilha. Pessoal, bom dia. Bom dia. Quero externar aqui a minha gratificação pela recepção vossa e calorosa também. Foi bem legal porque o banquete já estava realmente servido, entendeu, né? E é sempre bom quando você chega num local e também já encontra comida. Eu acho que isso é mais legal, né? O transtorno que a gente teve aqui, a minha filha ela está no colégio e aí a moça que atende lá na cantina do colégio ligou, né? É o pai da Esmeralda, lógico, é o pai da Esmeralda. O que é que se passa? Ela precisa comprar alguma coisa e o cartão não está passando. Tá, tudo bem. Aí falei com ela, disse, papai, o cartão não está passando, né? Ela disse, tá bom, papai resolve já esse negócio aqui, já urgentemente. Mesmo que você não tem como resolver, você fala, papai resolve já urgentemente. E aí deu certo e deu para conectar, já enviei o Pix de $10.000 para ela. Gente, não tem outra coisa que nos motiva, a não, para mim, por exemplo, é a família, a nossa prole, quando nós criamos os filhos. E para quem é pai, quantos pais são aqui? Oh, só 3? Flávio tem 40 filhos. São 3 pais, todo mundo, né? Então, para quem é pai, sabe que uma das maiores, ou a maior satisfação de um pai é realmente se sentir potente em ter a certeza que está dando resposta as inquietações que os filhos apresentam. Ou seja, e um dos maiores sonhos também do pai ou dos pais é ver os filhos se tornarem aquilo que muitos deles almejaram e não conseguiram fazer. E dentro da psicologia a gente vê que, por isso que tem muitos profissionais que não são felizes na sua área. Médicos e muitos profissionais não estão felizes. Por quê? Porque durante a caminhada profissional, descobriram-se que realmente não é aquilo que eles queriam fazer. Ou seja, realizaram um sonho dos pais. Se tornaram profissionais, mas profissionais tristes, porque as aspirações da alma é outra coisa. É como se pegássemos uma águia e colocar dentro do galinheiro. Ela respira a sua natureza completa e como águia, mas o ambiente que a envolve é de galinha, ela fica sufocada. O meu pai sempre dizia assim, filho, você pelo menos 2 licenciaturas. E eu olhava para ele e falava, não, eu vou ser cientista. Pelo menos 2 licenciaturas. Pelo menos 2 licenciaturas. Aí conversando com ele, eu descobri que ele foi tirado, foi arrancado à força dentro da escola porque tinha que cumprir a vida militar, tinha que ir para o exército. Então ele teve muitas aspirações de se formar academicamente, não deu muito certo, e aí mandado fora, mandado na Rússia para se formar em ciências militares, e academicamente ele não pôde realmente completar o seu sonho. Então acredito que quando nós temos algo que nos motiva, algo que nos blinda, algo que em certas outras palavras podemos chamar como aquilo que nos dá tesão para levantarmos, para irmos na batalha, para ir na guerra e nos sentirmos como búfalo. Eu gosto muito do arquétipo do búfalo porque é o único animal no reino animal, na selva, que consegue ir contra a tempestade. A maioria dos animais, em meio à tempestade, eles não conseguem ir contra. Só o búfalo consegue. Os outros animais, eles obedecem à linha da tempestade. E só param de caminhar porque, por força da natureza, a tempestade para. Mas o búfalo não espera. O búfalo não espera a tempestade passar. É como se ele dissesse assim, bom, se eu parar, a coisa não vai parar agora. Então eu preciso romper e ir contra a tempestade para poder sair o quanto mais rápido dela.
Eu pego isso na minha vida. Não fugir de qualquer tempestade, de qualquer onda e enfrentar. Então, pessoal, meu nome é Liinde. Às vezes eu troco, coloco Borges, porque é mais fácil o pessoal citar o nome. Na faculdade, às vezes o professor ficava, professor, é o Borges, tá tudo certo. Mas, propriamente, meu nome é Liinde de Brito Borges, tá? Mas o pessoal mais nos trabalhos, eu prefiro que me chamem de Borges, porque é mais fácil, para não trazer aquele músculo na língua, falar Liinde e tal. E aí tem alguma galera que já me conhece há bastante tempo, que ainda ficam tirando algum sarro, tá tudo certo, a gente vai caminhando assim, tá? Eu sou africano, 100% africano, sou natural de Angola, já estou cá no Brasil há 24 anos. 24 anos. Então, olhando para mim, vocês conseguem perceber que sou realmente do tempo dos dinossauros. Já tenho uma idade levada de souberem aqui as coisas brancas, para gerar mais um pouquinho de respeito. Aí eu quis dar uma pintada, mas eu falei, não, a galera está falando muito respeito no meio da rua, deixa ela brincar, não é assim, continuar branquinho. Mas brincadeira, então tenho uma idade aceitável. E sou formado dentro da área de desenvolvimento humano e inteligência emocional. Tá? Sou fundador e criador do Instituto Visa de Psicanálise e Treinamento Empresarial. Então, dentro da área do treinamento empresarial, nós trabalhamos com psicologia positiva, trabalhamos com psicanálise, trabalhamos com neurociência, programação neurolinguística, algumas ferramentas de coaching, tudo voltado para o mundo corporativo, que são realmente em treinamento e inteligência emocional. E por que eu hoje estou aqui dentro de uma imobiliária, não é? Por quê? Por que eu entendo? Quando eu comecei a entender esse mundo? Porque, em muitas das vezes, como profissionais, a gente leva uma certa bagagem de inteligência emocional, mas nós não entendemos o oceano daquele lugar. Nós não entendemos como é a vivência do pessoal que trabalha realmente em qualquer área que a gente vai. Tá? Eu vim de Santos, passando pelo IBE, e tivemos uma palestra com 50 palestrantes. Foi um programa que o Ministério lá desenvolveu sobre empreendedorismo e inteligência emocional. Eu fui para lá, foi assim sucesso. E quando nós falamos de desenvolvimento humano, empreendedorismo, para mim foi fácil conectar, porque eu venho do mundo do empreendedorismo. Eu venho dessa pegada. A minha primeira formação, a minha primeira atuação não foi dentro da área das ciências humanas, foi empreender. E até hoje eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar num outro setor, dizer que não seja empreender. Então existe coragem. E ali foi fácil. Então eu, para poder entender o mundo de vocês como corretor, graças a um camarada que vocês conhecem, chamado Ivan, foi ele que me treinou durante muitos anos atrás. Foi ele que me ensinou a enxergar como funciona, como os corretores pensam, o que é vender dentro do mundo imobiliário. Então eu dou graças a Deus, porque em várias vezes eu já fui fazendo palestra a algumas imobiliárias lá, algumas imobiliárias, foi fácil, porque eu entendi esse mundo do treinamento durante uns 5 anos atrás, por ali mesmo, que realmente ele me ofereceu essa experiência de treinamento, o que é trabalhar como corretor. Então, o tema que eu vos trago hoje é corretor magnético. Esse é o tema de hoje. O corretor magnético, ele é diferente de qualquer coisa. É uma temática estudada, analisada cientificamente, e eu me sinto assim, um tanto quanto lisonjeado por estar aqui no vosso meio e partilhar esse conteúdo com vocês. E são táticas, são novos insights, são novas linhas de abordagem que têm feito muitas das vezes que a gente olha para certos vendedores e a gente fala, nossa, uau, como é que ele fez isso? Como é que ele fez aquilo? Como é que funciona a engrenagem disso? São abordagens novas que vêm dos países que lidam, que entendem que, afinal de contas, venda não é como nós pensamos aqui. Não é como nós pensamos. Nós, que fizemos parte dos países do terceiro mundo, entendemos venda numa outra perspectiva. Nós temos vergonha
de se chamar vendedor. E não é só aqui. Nós precisamos criar uma nova abordagem, uma nova expansão mental de entendermos que venda não é algo por osmose, não é algo empírico, não é algo aleatório. Venda é ciência. Venda é ciência. E se você não entende as ferramentas por trás disso, você não vai vender. E se ela é uma ciência, toda ciência se estuda, toda ciência se aprende. Após o aprendizado, temos a aplicação. Por que ciência? E qual é o instrumento de toda a verdade científica? É a observação e o experimento. Quando nós olhamos, quando nós observamos, a gente tangibiliza a coisa, a gente experimenta no mercado como é que isso funciona na atuação. Então precisamos, como corretor magnético, precisamos nos desvencilhar de que venda é algo para a pessoa que está pedindo favor. De que venda é algo para a pessoa que precisa de ajuda. E é isso que diferencia os corretores tradicionais, os chamados corretores clássicos, dos corretores magnéticos. Há uma diferença abismal. O abismo é muito grande quando se falamos de venda na essência científica. E isso se estuda. Países do primeiro mundo, venda é uma faculdade. Você precisa aprender. E a pergunta talvez seria, bom, se é uma ciência, como é que seria o estudo disso? Como é que seria a venda no contexto científico? Sim, é uma ciência. Se aprende neurociência, aprende neurobusiness, aprende neuromarketing, é um todo o contexto científico daquilo que se chama venda. E é por isso que nós olhamos para países do primeiro mundo, pessoas muito de menor idade já são bilionários. E a gente pensa assim, como é que esse cara se tornou milionário? Eu costumo muito olhar para a vida do Will Smith. O filho dele hoje é empresário e é jovem, ainda não está com 30 anos. O filho do Will Smith. Charles Smith, acho que é esse nome dela, não é? Não está com 30 anos. E ele tem uma indústria, uma empresa que produz água em materiais recicláveis. Ou seja, ele está trabalhando mais de uma maneira a não poluir o ambiente. Há tempos atrás acompanhei uma obra dele, filantrópica. Ele colocou um monte de carro em fila, distribuindo comida de graça. É venda. Enquanto nós não entendermos que venda é uma ciência, nós continuaremos sendo certos animais que não conseguem atravessar a tempestade. Nós precisamos entender que venda é uma ciência e devemos nos orgulhar por termos essa habilidade de vendermos. Porque os tempos que estão hoje, quem não souber vender, por mais profissional que for, vai ficar sem possibilidade, vai ficar sem liquidez, ou seja, vai ficar sem dinheiro. Nós precisamos entender isso urgentemente. Vocês estão observando que cada vez mais nós demos um passo quântico muito incalculável do ponto de vista tecnológico, que a ciência se multiplicou de tal maneira abismal que muitas profissões foram para baixo. Muitas foram para baixo. E é por isso que, devido ao medo, as pessoas estão dizendo assim: a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Quem já ouviu essa fala? Já ouço constantemente. E a pergunta é, será que vai mesmo? E se ela vai substituir o ser humano, quais são os seres humanos que serão substituídos pela tecnologia? Quais são os seres humanos? Serão os seres humanos polvo ou os seres humanos que arquetipam o tubarão? Quem são esses seres humanos que serão substituídos pela tecnologia? Eu fiz uma escolha, não vai me substituir, jamais.
não vai me substituir. Então são noites sem dormir, pesquisar, estudar, sem parar. Uma das propriedades que aprendi esses dias sobre o tubarão, primeiro a gente sabe que o tubarão é um dos maiores seres vivos no mundo aquático, que estar perto dele é uma questão de perigo de vida para os outros animais. E a outra propriedade é que o tubarão não para. Até então eu só sabia que o tubarão, ele fareja o sangue a 200 metros. Mas essa de não parar, pessoal, o tubarão se para por 1 minuto, ele morre. Até dormindo, ele está nadando. Que coisa fantástica. Ele não pode parar de se movimentar. Se nós pararmos de buscarmos treinamento, se nós pararmos de lapidar as nossas experiências, se nós pararmos de buscarmos constantemente novas informações para gerar novos conhecimentos, nós ficaremos estagnados ou ancorados como um navio. Vocês sabem que todo navio ancorado, ele se movimenta, mas há uma diferença de se movimentar e se locomover. O navio ancorado, ele se movimenta mediante o balançar, a força do vento que sopra a superfície da água, ele se movimenta, só que não se locomove. É diferente. Ou nós estamos nos movimentando, estaticamente falando, ou nós estamos nos locomovendo dentro do nosso nicho como profissionais, como corretor. A gente precisa ter um olhar muito holístico, muito acima da mediana, se nós estamos parados, se movimentando, ou nós estamos nos locomover. A pergunta é, quem é o corretor tradicional? Atitudes e comportamentos de um corretor tradicional. O corretor tradicional é um corretor clássico que tem um tempo vasto de experiência dentro da área do mundo de corretor, mas que não inova. Ele tem atitudes boas e tem comportamentos. Quando nós analisamos do ponto de vista não filosófico, mas do ponto de vista psicológico, atitudes são intenções. Comportamento e ação é a realização da atitude. Então, o corretor tradicional tem atitudes incríveis, tem comportamentos bons, mas comportamentos não renováveis. Sabe aquela pessoa que diz assim, cara, eu estou muito tempo nessa área, eu domino o bagulho, eu conheço e tal, e está tudo bem. Ele até vende. O corretor tradicional vende, mas vende por osmose. Ele não faz vendas intencionais. Esse é o corretor tradicional. Uma coisa é vender por osmose, a outra coisa é vender por intenção. É quando você arquiteta o cenário e cria um campo quântico e você faz a venda. Não é aquela que vem. O corretor tradicional pode matar 2 pássaros no meio de 20 pássaros e você perguntar assim, quantos pássaros ficaram na água? Ele vai dizer que ficou 18. Mas é uma questão de lógica. Se tiver 20 pássaros dentro do galho de água e você matar 2, quantos ficam? Quantos ficam? 18. Será que ficam 18? Você falou que fica 20. São 20 pássaros. Você matou 2, fica 20? Fiquei dizendo, então lá. Isso é bom. Você matou 2. São 20 pássaros, matou 2. Continua 20? A matemática está errada, então, não é? Mais com menos é mais ou é menos? É menos. E mais com mais? Mais. Menos com menos é mais. Então 20 menos 2, 18, né? Mas na verdade não fica 18, né? 18 vazam, né? Repara que a minha pergunta não foi quantos restam, disse quantos ficam. 18 vazam. É pássaro, é rápido, matou 2, já era, evapora. Vai esperar mais o terceiro cair? É essa a questão.
Então, quem é o corretor tradicional? É aquela pessoa que está estática no seu profissionalismo. É o cara que não entendeu que ser corretor é uma profissão. Ser corretor é uma profissão. Vocês sabem que o que fez Donald Trump ser o que ele é hoje é o mundo imobiliário. Numa das entrevistas, perguntaram para ele quando e como você se tornou bilionário. E ele não é bilionário, falando sério. Ele é magnata. Tem milionário, bilionários e magnata. Até dentro do plafond, ou do pentagrama, ou da partitura de homens bem-sucedidos financeiramente, tem degraus. Assim como também tem degraus da pobreza. Essa é a verdade, não é? Dizem que tem o pobre e tem o miserável. Essa parte miserável é mais arriscada, mais pesada. Entende? Então, ele disse o seguinte: eu me tornei magnata porque eu aproveitei as brechas das leis. Donald Trump tinha uma visão holística de enxergar o invisível. Dentro do empreendedorismo, visão não é questão que a espiritualidade trata. A visão é a arte de ver o invisível. Quando a gente trata essa situação, essa temática do ponto de vista teológico, visão é algo sobrenatural. Mas no empreendedorismo, visão é a arte de enxergar o invisível. Não de esperar a oportunidade, de criá-las intencionalmente. E por isso ele respondeu: eu aproveitei as brechas das leis. Ele pegava terreno baldio, pegava coisas, escombros abandonados, e ele tinha uma visão do futuro. E hoje, dentro dos Estados Unidos, na capital, vários lugares têm empreendimento de Donald Trump, mundialmente falando até. Então nós precisamos pensar, isso é para ontem. Se nós vamos ser corretores tradicionais, ou vamos querer atingir o voo que os outros realmente estão experimentando. Vocês viram que eu dei uma parada aqui para atender a situação da minha princesa, porque tem dinheiro no caixa, mesmo não sendo muito, mais R$10 para uma filha que está na cantina, que o cartão não está passando, e você resolver na hora, não tem comparação. É lindo demais, é bom demais. A seguir, falando do corretor tradicional, quem é o corretor magnético? Também temos as mesmas atitudes e comportamentos. O corretor magnético, quando nós falamos do ponto de vista físico, o magnetismo, ela vem da atração de dois corpos diferentes, o metal e o ímã. O corretor magnético, ele não está só interessado em encher o bolso, ele quer se conectar com o seu cliente. Gente, toda venda ela é emocional. Se você não se conecta com o seu cliente, você não vende. A conexão é algo que vai além daquilo que nós temos aprendido por ali. Então toda a intenção e o comportamento do corretor magnético, ele é completamente diferente e ele é diferenciado. E até vamos mais além, os corretores magnéticos chegam até a gerar um tanto de inveja. E é o normal dessa selva que nós vivemos, dentro da própria dança sociológica. Toda pessoa que é rápida vai gerar um certo desconforto numa pessoa que é indolente ou lenta. Toda pessoa que pensa rápido gera um certo desconforto a uma pessoa que pensa devagar. Mas não tem nenhum problema em pensar devagar. Cada um tem a sua estrutura. O importante é pensar e partir para a execução. O corretor magnético entende as suas debilidades. Entende que aqui falta experiência. Eu preciso me aliar aqui um pouquinho. Você viu que todos nós tentamos aqui conectar e tal. Eu falei, bom, meu celular está para pedir já um novo, substituição urgentemente. E aí ele mexeu e deu certo. Então há uma diferença, tem alguns graus de areia a mais. E onde começa esse grau de areia a mais?
Como está o nosso marketing pessoal como corretor magnético? Como nós estamos nos vestindo? Como nós estamos nos vestindo? Vocês sabem que a nossa maneira de nos vestirmos no local de trabalho reflete como nós estamos emocionalmente? É muito sério. É muito sério. As percepções que as pessoas têm de nós faz com que elas nos tratem de maneira positiva ou negativa. Eu já procurei um emprego que quando eu fui, no primeiro dia, falaram assim, olha, não, esse lugar não é para você. Eu disse, não, mas eu quero trabalhar. Não, espera ali, o chefe vai vir ali. Pensaram que eu era o gerente. Quando você levanta com uma inércia diferente, você move a órbita que te envolve. E talvez vamos ter que falar um pouquinho sobre a física quântica, que a ciência clássica não traz evidência científica, ou seja, não dá o braço a torcer, mas existe e funciona. Você precisa aprender a ter um magnetismo interno com você mesmo, a partir da sua casa, como você levanta da cama. E hoje, quando nós falamos sobre magnetismo, o pessoal pensa que é algo místico. Não, que magnetismo o quê? Que visualização é? E se eu te disser que os maiores magnatas do universo praticam isso? Praticam isso. E se eu te disser que as coisas que criam diferença são vistas como magnéticas e místicas? E às vezes o que é místico é aquilo que a nossa visão não consegue enxergar. Tudo aquilo que não é comum na nossa maneira de raciocinar se torna místico. Mas o cara é meio estranho, sabe? Você viu como é que ele fala? Meio estranho. É estranho, sim. Você não lida com isso. Está no padrão normal. É estranho, sim. É estranho ir pelo caminho do sucesso. É estranho você saber onde vai no meio de uma turba, de uma maioria que não sabe para onde realmente está indo, que não quer cortar o vento. Então nós precisamos entender que existe nível que precisam ser escalado e é possível sim. Não importa de onde você veio, sua raça, sua origem, não importa, é possível nós atingirmos o pódio de sucesso. E não somente sucesso financeiro, mas de habilidades também, de conhecimento também, de informação também. E ali talvez a gente por que no meio de tanta gente, alguns são tidos como primeiro? Ontem, eu estava vendo, qual é o nome dele, o maior atleta? Ele é africano, aquele cara que faz isso. Como ele começou treinando? No meio do nada, terra batida. Ele corria. Aí você olha para o sacrifício e o preço que ele decidiu pagar. Você fala assim, caramba, é por isso que ele é primeiro. É por isso que ele é melhor. O melhor não vem de fazer as mesmas coisas e querer resultados diferenciados. Não. O melhor vem de pensamentos, atitudes, comportamentos, ou melhor, ações novas. A verdade seja dita, o conhecimento que trouxe cada um de nós aqui não é o mesmo que nos vai levar além. Essa é uma verdade. Não, só queria falar coisas legais, sabe? Coisas lindas, mas a realidade é essa, a gente precisa. O conhecimento que nos trouxe aqui, nessa empresa, não é o mesmo que nos vai levar além. A gente vai precisar de novas práticas, novas habilidades. E se existe um ser que tem uma certa adaptabilidade, é o ser humano. A gente se adapta bem. Pode ser difícil, mas não impossível. Nós vamos precisar de vigiarmos, de entendermos que o magnetismo é algo que começa a se processar no nosso interior para que se repercuta ao exterior.
É impossível nós nos conectarmos com alguém sem antes termos a inteira conexão com o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. Não tem como nos tornarmos corretores de excelência se a gente continuar com as habilidades antigas, porque o mundo está evoluindo. Nós estamos falando de um produto, dizia há muitos anos atrás, Ivan falou assim: esse produto é o produto mais caro da prateleira de venda. E a gente tem que se sentir como pessoas caras, sim senhora. Devemos nos valer da nossa profissão, sim senhora. E entendermos que ao nos valermos da nossa profissão, nós estamos entrando em contato com o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. Isso é magnetismo. Não é se conectar só com o outro, enquanto você não tem uma inteira confiabilidade em você mesmo. Como se tornar um corretor magnético? Mentalidade, atitude e comportamento. Nós começamos agora aqui a destrinchar alguns princípios para que possamos sair desses corretores clássicos e tradicionais e nos tornarmos na verdadeira essência do que é um corretor magnético. Nós temos o primeiro ponto que diz o seguinte: a conexão. Interesse, interessante e ser interesseiro. Existe um paradoxo nessas duas frases, mas quando a gente analisa ela é muito profunda. Tem alguém que fala assim: eu sou bom. Não basta somente ser bom, é importante parecer ser bom. Há uma frase que diz que o cemitério está cheio de pessoas de boas intenções. Você pode ser bom, você precisa aparentar que você é bom. Quero vos apresentar uma pesquisa que foi feita. Colocaram duas pessoas da mesma profissão, uma mais alta que a outra, e os dois eram especialistas, doutor, e foram perguntando: quem vocês acham que ganha mais? Todo mundo escolheu a pessoa, todos estavam bem apresentados. O jeito como você se apresenta vai definir o tratamento que as pessoas vão te dar. Se a gente está vendendo um produto mais caro da prateleira, estamos aparentando que estamos mentindo gente, eles não vão nos ver como vendedores profissionais. O corretor magnético, ele também está preocupado com o alto poder dele mesmo. O alto poder de nós mesmos começa com a nossa indumentária. Não estamos falando de roupa cara. Como nós nos aprumamos. Vestir qualquer um se veste, mas o profissional que lida com o produto mais caro da prateleira, ele se apruma, ele se arruma bem. Parece ser algo ambíguo ou que traz uma complexidade de compreensão, mas é algo muito simples. E esses princípios que nós estamos aqui estudando são princípios que têm feito com que a gente admire pessoas lá, na mesma profissão que nós. Não tem segredo. A coisa está tão exposta que nós não nos tornamos diferentes por causa da preguiça. Foi-se o tempo que esconder informação era um ato de poder. Hoje é diferente. Mostrar que você tem conhecimento é poder. Então, ou nós temos conhecimento, ou a gente tem informação. Tudo que você aprende e não usa é uma informação. Conhecimento gera ação, gera transformação, move o seu campo geográfico no meio dos outros. Mas esse primeiro campo geográfico é o seu, começando de você. E esses princípios
são analisados e estudados por pessoas de alto escalão. Deixa-me dar um exemplo do que nós estamos falando aqui. Hoje, os coaches têm medo de se apresentar como coach, certo? Tem medo. Mas por que tem medo? Porque já não está valendo mais? Não, porque foi banalizado. E por que foi banalizado? Foi banalizado porque existe uma frase que diz o seguinte: não dê pérola aos poucos. Quando a informação cai no solo mental de alguém que não está preparado, não terá valor. É como se tivéssemos um colar de ouro no focinho de porco. Vai se jogar lá no meio assim. Vamos para a Inglaterra, vamos para a França, vamos para os Estados Unidos. Os coaches são respeitadíssimos. Não existe essa desconsideração igual aqui a gente no Brasil. Ou seja, a gente tem que aparentar que somos bons, não aparentar, mostrar que somos bons. A pessoa que eu ouço e vejo hoje intitular-se de coach, um deles é o Paulo Vieira, porque ele é mesmo. Vai ver o currículo dele. Ele formou-se em uma universidade renomada, mundialmente falando. Ou seja, ele tem noção de quem ele é ou está profissionalmente. Em meio à falácia de que não vale mais o coach, ele se posiciona como coach. Ele sabe as ferramentas que tem. Ele sabe. E talvez você seja um corretor que ninguém acredita em ti, em você mais. Pode ser em casa. Vocês sabem que as maiores descredibilidades nossa vem das pessoas que nos rodeiam. Você não vende nada, vai saindo de manhã muito cedo, às vezes pode ser esposa, ou namorado. E aí? Ninguém acredita em você. Como é que vão acreditar em você falando assim, eu vendo apartamento? Ninguém acredita em você. E aí? Você vai obedecer ao vento ou vai forjar-se na tempestade, como o povo fala? Não, a mulher não acredita em mim. Está tudo certo. Você tem noção? Sente o perfume do seu profissionalismo? Avança. Água mole, pedra dura, bate até que um dia, passa, fura, obedece. Em muitos casos, nós temos que ter espírito de água. Essa filosofia foi criada por Bruce Lee, seja como água. Contorna as adversidades. Contorna com sabedoria. Não se renda. Não se renda. No sábado nós tivemos numa mentoria e eu falei assim: existe um perigo em pararmos de fazer o que tem que ser feito só porque fomos pressionados pelas pessoas ao nosso redor. Existe um perigo. Esse perigo, de acordo com a neurociência, se você vence algo hoje, você não vê que aconteceu alguma coisa. Você não vê nada. Mas aconteceu algo na sua mente. Uma nova linha de sinapse foi criada. Seu cérebro registrou que você venceu. A vitória do amanhã se prepara hoje. É por isso que tem pessoas que falam assim: caramba, o cara tem sangue no olho, o cara não para. Não é só porque não para. Ele tem memórias de vitória. Ele tem memórias de vitória. O seu cérebro registrou o cara como alguém que supera. E é mais fácil uma pessoa que já superou uma situação ontem superar hoje. Porque o cérebro tem memória. Se você desiste daquilo que te move, porque a maioria falou, porque o pai falou, porque o tio falou, isso não dá em nada e tal, e ali você recua, depois de você recuar, do nada você ouve: olha, o teu colega vendeu 40 apartamentos,
Caramba, aí você volta de novo. Até quando? Até quando? Quem aqui é cristão? Eu sou cristão. Há um princípio bíblico que diz assim: até quando cocheareis em dois caminhos? Até quando? A gente vai ficar nesse, vai, não, falaram que agora não está vendendo, eu vou sair. Não, nossa, o irmão vendeu 100 apartamentos, caramba, de novo. Não, posiciona-se. Um amigo meu disse: a desculpa é um analgésico do fracassado. Todo fracassado tem desculpa. Tem desculpa. Todo fracassado tem desculpa. E quem é o forte? É aquele que fracassa e levanta. Não é aquele que nunca fracassou. É aquele que renova as suas forças. Não se render deveria ser um lema para os novos, para os grandes corretores magnéticos. Não se render. Deve ser o nosso lema. E até de vida. Porque afinal de contas nós temos responsabilidade. E eu já mostrei que tive que enviar um pix de reais, não é? Nós temos responsabilidades incríveis. O próximo ponto é a confiabilidade. A autoconfiança e crenças. A confiabilidade é algo que nós já abordamos, mas ela é essencial, é importantíssimo e não dá para ser desconsiderado. Nós precisamos ter confiança em nós mesmos. Antes que vendamos um produto, devemos aprender a se vender. Primeiro, quantas pessoas sabem que você é um corretor? Na sua vizinhança. Quantas pessoas sabem? Eu trabalhava numa empresa chamada Dream Help. Dream Help era esse nome aqui. E o produto que eles vendiam, eu não entendia bem na altura, era cartão para negativar. E ali todo mundo ia como quisesse lá. Eu conversando com a minha gerente, eu disse: a gente não poderia pensar em vermos a logo da empresa e fazermos umas camisetas boas, com cor, as paletas. Ela falou: nossa, que legal. Vou falar com o chefe. Criando. E estava me puxando. Eu já encontrei gente trabalhando lá, mas eu não estava me contentado com aquele negócio. Sair aleatoriamente. Eu estava me vendendo algo bom. Ou é bom ou não? Então, se é bom, a gente precisa fazer algo chamativo. Confiança, pessoal. A verdade é, ninguém vai confiar 100% em você. Se você não confia em você, quem mais vai fazer isso? Quem mais? Eu tenho uma premissa que me acompanha: vir de família pobre, de mim não virá filhos pobres. Joguei isso para o universo. De mim não virá filhos pobres. Está difícil, está, mas não é impossível. Porque se para os outros deu certo, para mim também tem que dar certo. Não é possível que deu certo para os outros, para mim não vai dar. Então eu preciso entender e saber o que é que esses caras estão fazendo de novo. Tem que ter alguma coisa que eles estão fazendo. E sempre tem. Alguém falou o seguinte: o dinheiro que você não tem a ver com o conhecimento que você não adquiriu. Opa, foi uma mulher que falou isso. Caramba, isso é muito forte. O dinheiro que eu não tenho tem a ver com o conhecimento que eu não tenho ainda. Eu pensei comigo: será que é verdade? Eu costumo ter muito cuidado de colocar na minha mente certos tipos de jargão. Será? Tem a ver com conhecimento que eu não tenho? Mas tem muita gente que tem conhecimento, ainda não tem dinheiro. Não será que seja atitude também? Porque há quem tem conhecimento, mas lhe falta atitude. Augusto Cury escreveu: jovens com atitude enriquecem rápido. Entende? Está acabando a bateria? Essa é boa. Essa é boa. Mas eu trouxe o carregador aqui. Tem o adaptador. Pode chegar. Tá bom. Estava Tem a desconfiado. extensão? Estava desconfiado, Acho que não mas precisa, não. só um pouquinho, né? Você não me empresta dinheiro? Tem como conectar aí?
Gratificação É como o dinheiro que eu não tenho. o dinheiro que você não tem a ver com o conhecimento que você não adquiriu ainda. Eu coloquei na minha mente, não somente com conhecimento que eu não adquiri, mas atitude. Porque, pessoal, tem pessoas que não têm muito conhecimento, mas são atrevidos. No bom sentido. E o atrevimento move a nossa esfera geográfica. Move. Se você não for atrevido, ficar somente no cálculo, no raciocínio e tal, cheio de medo, você não vai poder ir além do além. Gratificação. Os corretores tradicionais costumam ter o hábito de agradecer o cliente após uma venda. Muito obrigado. Obrigado o quê? Não tem que agradecer não. Tem que parabenizar. Você parabeniza ele pela compra. Você que está ajudando ele. Porque venda é ajudar o seu cliente a adquirir aquilo que ele vai fazer bem. E muitas das vezes ele diz não. Obrigado. Você está ajudando a pessoa. Como vai falar obrigado? Você sabia que quando você ajuda um cliente a fazer uma compra e você diz obrigado, automaticamente dispara algo na mente dele de que a coisa não é boa que ele tem. E quando você diz assim, parabéns, vamos pensar aqui entre nós, alguém olhar para mim e dizer assim, parabéns, você sente uma satisfação, uma alegria de caramba, eu sou, cara, eu consegui, parabenizar-me. Então o parabéns funciona no consciente do seu cliente como um mérito. Parabéns pela compra. Uma palavra diferente, no momento certo, bem colocada, muda a maneira de pensar da pessoa e fazê-la agir de maneira diferente. Parabenizá-lo pela compra. Ah, muito obrigado. Não. Parece que está aflito. Tem que estar aflito, né? Mas não precisa transparecer, é técnica. Hein? É técnica. Parabéns pela compra. Usufrua. Ele fica, não, muito obrigado. Aí ele olha, o cara está atrapalhado. Ele já faz uns 10 anos que eu não faço essa venda mais aqui, entendeu? Não, parabeniza ele. Até não transparecer faz parte da técnica do magnetismo. E se você vai para paquerar uma mulher e você chega lá, eu com aquela fala submissa, mulher quando começa a sentir pena do homem, vai embora. É natureza feminina. Eu não costumo cair nessa coisa aqui, não, tem que ser o bonzinho. Não. Bonzinho não, bom chega. Só bom chega. Aí vai com aquela fala meio, não, para ser meio romântico. Vai sendo esse romântico, vai ficar ultrapassado. Entendeu? E isso é coisa analisada, é verídico. São questões que a gente não vê no mundo físico, mas ele funciona muito bem no nosso psicológico. Nós precisamos mudar a nossa maneira. A metamorfose vem de uma evolução pessoal. A metamorfose, nós estamos agora a começar a subir corretores magnéticos. Vamos agora substituir. É importante a gente dominar a metamorfose. Cada cliente é um cliente. Se está com um cliente que fala alto, também fala alto. Está com um cliente que fala baixinho, também fala baixinho. Está com um cliente que usa gíria, também usa gíria. Metamorfose. Se molda. Seja um vendedor metamorfo. Não fica estático. Não fica aquela coisa tradicional, aquele ritual, aquele padrão antigo. Ô, cara, tá tudo bem? Vai na energia dele também. Se ele toca, vai tocar ele também. Ele fala, cara, o cara é como eu. Ele não vai te dizer nada, mas no inconsciente dele, fala, cara, gente boa, cara. Vocês já viram aquela fala que diz, nossa, meu santo não conversou. É porque o pessoal não sabe se alinhar, não sabe se conectar. E isso é técnica que se aprende. A gente não nasce sabendo tudo. A gente aprende um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e você vai usando isso para a tua vida. Então, a metamorfose, ela é importante. A maneira como o seu cliente fala, siga a
pegada dele. Siga. Porque senão a vida não acontece. Existe um cara que foi um monstro em jogos de tênis. Nunca venceram ele. O nome dele e do adversário me esqueceu, porque marcou muito a história. E esse dia, esse jogo estava jogando, ele perdeu. O que ele fez? Ele levou tempo estudando o adversário. Ele pegou e começou a assistir o jogo dele em casa. Como é que eu perdi? Como é que esse cara é forte? Por que ele é forte? Por que sempre ele vence? Aí ele descobriu que esse monstro do tênis tinha um tique nervoso. Ou seja, quando ele pegava a raqueta, não é? Isso, ok. E para jogar a bola, ele colocava a língua. Não vou tirar a língua fora, porque senão fica ruim, né? A gente está numa aula de lá das profissionais da área da sexologia, que é aula de corretora, é diferente. Mas ele sempre que ia jogar a bola para a esquerda, a língua colocava fora para o lado esquerdo. Se ia arremessar à direita, a língua era no meio da boca. Esse problema, inclusive, Mike Jordan também teve. Colocar a língua fora. As pessoas desenvolvem certos hábitos inconscientes. Aí ele começou a olhar e falou, caramba, tem alguma coisa estranha nesse cara. E aí ele foi vendo diversos jogos desse monstro, com jogadores diferentes, a mesma coisa. Coloca a língua à direita e arremessa para a direita. Ele falou, ele tem um padrão comum. Esse cara tem um padrão comum. E no próximo jogo, ele ficou de olho nele. Quando coloca a língua à esquerda, ele já sabia que vai arremessar à esquerda. E ele ia lá. E venceu o jogo. Passaram-se muito tempo, um dia ele se encontrou com o adversário, o monstro. Aí batendo um papo, conversando, disse, sabe por que eu ganhei? Disse, não. É que eu acompanhei, você tem um padrão comum. Você sempre que coloca a língua na esquerda, fora da boca, você arremessa na esquerda. E esse sempre assim. Ele falou, caramba! Como é que você deu conta disso? Atenção. Eu só fiquei te estudando. Tinha alguma coisa a mais, diferente em você. E quando eu perdi, aquela noite eu não dormi. Fiquei estudando até descobrir esse padrão que você tem. Queridos, existem técnicas. Não adianta a gente dobrar muito as informações. São técnicas aprendidas, estudadas, desenvolvidas milenarmente. É por isso que venda é ciência. Se você é um profissional, não entender, não ir atrás de aprender, de estudar, de investir, você vai ficar para trás. Se que ainda não ficou. E se ficou, o mundo ainda não acabou. Tem tempo para aprender. Esse efeito de camaleonismo, não existe esse nome, mas permitam-me criar aqui o efeito camaleão, adaptabilidade, o rapport. O rapport. Aconteceu um rapport aqui num instante. Se vocês não se mexerem muito, vocês vão falar, vocês vão ver que um está sempre na posição do outro. Estão conectados. Entende? Os dois ali. Aí se desfez agora, mas estava na posição dali, na mesma postura. É as crianças. Pessoal, a metamorfose é uma tática fisicamente falando. Não é físico, é questão comportamental. Faço uma ressalva. O cara fala alto, também falo alto. O cara é sacudido, extrovertido. Eu também me transformo na hora. Ele fala, opa, encontrei alguém igual a mim. Mas, nesse efeito de camaleão, de adaptabilidade com o rapport, ele é físico.
Ou seja, na venda, é sempre bom ficar fora da mesa. Não fica ali, o cliente ali. Isso aqui, esse corpo já cria uma barreira. Ele já pode estar se escorando na mesa. Arranja um jeito de sentar na mesma posição, assim. E vai vendo, o rapport é isso. Cruzou os pés, também cruza, devagar. Falou, colocou a mão no queixo, também coloca. Você está criando conexão e a venda acontece ali. Você começa a observar o seu cliente. Não é você que fica falando muito feito psicólogo, não. Deixa ele falar mais. Quem fala muito psicólogo, dizia uma amiga minha. Que bom que eu sou psicólogo, né? Deixa ele falar mais. Então, isso se aprende. Isso se usa. Ah, não vale nada. Tá tudo bem. São técnicas que atravessou fronteiras milenares. São técnicas que são usadas por grandes tubarões do mercado. Se você não se atentar, você fica nessa do corretor tradicional, que não acompanha a nova pegada. E só fica testemunhando vendas dos outros corretores que testemunham vendas. Então isso é importante. Você tem que saber os mecanismos de acionar todos os sentidos do seu cliente. E é possível. É possível acionar os sentidos. Não é mágica. Não é, usou um feitiço. Não, é técnica. O nosso corpo é um mapa. Cada canto dá uma expressão diferente. E é dali onde vem a instrução, investimento. Há uma pesquisa, eles perguntaram aos grandes magnatas qual é o segredo de ser bilionário, trilionário. Disseram duas coisas em comum: invista em você e acerte na companheira. Uau, essa parte é boa. Os grandes magnatas do mundo disseram o segredo do sucesso: primeiro, investir em você. Segundo, precisa acertar na companheira. Ou seja, na namorada ou na mulher. Você é um corretor, está saindo muito cedo, vendendo, preocupado com venda, querendo aprender, e vai pegar alguém que realmente não está na vibe. Vai arranjar uma namorada que não entende esse mundo, que não te incentiva. Biologicamente falando, homem e mulher são completamente diferentes. Em tudo, as mulheres são mais inteligentes que os homens. Apesar, uma cabeça muito com força, gostou dessa, né? As mulheres são mais inteligentes que os homens. Então, quando a gente para e olha para mulheres que querem ser homem, está sendo mais burra ainda, desculpa a frase dura. Como é que você vai sair do seu nível alto para baixar o nível? E obviamente que existe particularidade que só o homem tem. Porque a questão da progesterona na mulher não é só uma questão de prazer, é de sentimento também, é de enxergar o invisível. É mais fácil mulheres descobrirem traição, e é mais fácil você descobrir traição da mulher. Tem muitas habilidades, você não dá conta. Por isso que na sua maioria você é o último a saber. O mundo lá já sabe. Você é o último a saber. Entende? Então isso se aprende. Quem conhece o maior investidor do planeta? Hiram Ball. O homem que deu o conselho quando a economia americana estava desfiando. Hiram Ball, um velhinho já. Perguntaram para ele: o que mais você treina? Ele falou uma coisa: todos os certificados ele tirou da parede. E ele colocou somente de comunicação. Pessoal, a comunicação é a arma, o material bélico dos corretores magnéticos. Não é só uma questão de verbal e não verbal, é algo além. Comunicação. As pessoas estão investindo na formação. Há dias atrás,
Alguém fez essa formação, pagou 20 mil em uma semana, curso de uma semana. 20 mil. Você fala assim, nossa, que isso? Quando você entra para imergir no que é uma formação de comunicação e oratória, você vai dizer, caramba, eu ia morrer sem saber isso. Comunicação é importante. Precisa aprender sobre comunicação. A comunicação vai te possibilitar, vai ser um divisório de água na sua vida. Você pode, uma pessoa que domina a comunicação, ele pode negociar com 10 clientes na hora. Ele não atende um por um. Não, calma aí, já estou atendendo aqui e tal. Você pode perder. Ele negocia com os 10 na mesma hora. Porque ele tem um vislumbre, ele tem um grau de areia a mais sobre comunicação que não é qualquer pessoa que tem, que não aprendeu ainda. Então, o investimento é importante. E não é só para venda, no relacionamento. No relacionamento. Está conhecendo alguém que você olha como ele se comunica e fala assim, caramba, eu acho que com essa pessoa dá para a gente criar um projeto de vida futura. Comunicação. Mas como é que seria possível? A maneira como ele fala, não é só até um abraço. Vocês sabiam que toda pessoa que não é de uma boa índole, no abraço, se você tiver uma sensibilidade muito aguçada, você consegue sentir o abraço dele que numa outra pessoa? No abraço. Isso se aprende a comunicação. A maneira como ele estende a mão para você. Isso se aprende em comunicação. Todos esses mecanismos, todos esses caminhos, essas ferramentas são raízes, são habilidades que nós não nascemos com ele. A gente aprende. Você escolhe o lugar que pretende chegar. Você escolhe. Quer ser medíocre? Quer estar abaixo da média? Ou acima? A escolha é sua. A escolha é sua. Desde o momento que você está na ignorância, você não tem culpa de nada. Mas quando a informação e o conhecimento chega, a responsabilidade é sua. De se tornar diferente e de aplicar para a vida. Você escolhe o que fazer com a informação e o conhecimento que está adquirindo. Mas a verdade é que todos nós somos capazes de chegarmos onde nós queremos chegar. Henry Ford, o homem que revolucionou o mundo automobilístico, disse: obstáculo é quando você retira o seu olhar do alvo, o seu olhar daquilo que você acredita. Ele estava querendo dizer que não existe obstáculos intransponíveis. Não tem obstáculo que não seja superável ao ser humano. Nós somos os animais mais perigosos do planeta. Ninguém substitui a gente. Nós somos os mais perigosos no bom sentido. E se os animais irracionais têm uma certa adaptabilidade, quanto mais a gente, como animais emocionais que usam o raciocínio lógico. Eu estava com um amigo no sábado, quando a gente conversou. Estar próximo daquele cara dá vergonha. Eu senti vergonha, mas ele é meu amigo. Todos os dias, nas palestras, a gente sempre se encontra. Dá vergonha. Ele só mexe o pescoço e o dedo. Só. Ele só mexe o pescoço e o dedo. A doença dele, de acordo com a estatística, é até 5 anos. Não passa dos 5. Ele é o terceiro filho dos pais. Os 2 morreram com a mesma doença. E ele é o terceiro. Está com 30 e poucos anos.
Ele é doutor em Direito. Eu olhei para ele fazendo a palestra, ele falou assim: qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Ele disse: olha para mim. Eu vos convido a olharem para mim na palestra dele. Eu só mexo os dedinhos e o pescoço. Ele disse: quantos não eu ouvi? Se vocês perguntarem qual é a maior advocacia de Sumaré, é dele. Ele tem pessoas que trabalham para ele. Ele não consegue. Vocês sabem que os livros de direito são grandão. Eu me pergunto assim: como é que ele estudou? Como é que ele segurou os livros? Semana passada ele esteve em Alphaville, nos palcos onde pisam os maiores tubarões que a gente conhece. Estava lá e fez um monte de pose e tal e tal. Eu próximo dele, embora com aquele currículo que vocês viram aqui, mas eu falei: esse cara me ganhou, porque ele só mexe os dedinhos e o pescoço. Eu falei: esse cara ganhou. A medicação dele era tão cara que ele foi fazer uma confusão, lutou para aquilo chegar até o Brasil. Essa medicação chegou ao Brasil por conta dele. Os políticos disseram assim: é o seguinte, nós vamos resolver a tua situação, vamos trazer medicamento para você, assunto encerrado. Ele falou: negativo, se for para mim, não quero, tem que ser para todo mundo com a mesma doença. Olha que coisa. Olha a expansão da mente dessa pessoa. Ele vivia por auxílio do governo. E quando entrou para a faculdade, cortaram o auxílio. Mas ele não parou, ele continuou. Terminou o direito, fez pós, fez outras pós, fez outras pós, ele é doutorado em saúde pública, direito da saúde, alguma coisa. Ele é monstro na verdadeira essência da palavra. A advocacia dele, o escritor dele, saiu como o melhor de Sumaré. O melhor de Sumaré. Está escrevendo o seu segundo livro. E eu estou no meu primeiro. O primeiro livro dele foi Se Enxergue. Olha o tema do livro, Se Enxergue. E ele disse assim, esse título, Se Enxergue, foi quando eu falei no meu pai: eu quero estudar, eu quero ser alguém. E o pai comprou um espelho e colocou na porta do quarto. Falou assim: eu comprei esse espelho para você se enxergar, e você não tem como fazer o que você pretende. Se enxergue, moleque. Era o que o pai dele disse. E ele disse: quando eu olhei naquele espelho grande, até hoje está lá, você vai para a casa dele, encontra o espelho grande na porta do quarto. Ele disse: quando eu olhei naquele espelho, ele até tirou um sarro com ele mesmo. Eu olhei naquele espelho e eu falei: eu sou um cara grande. Olha o que eu posso fazer com 2 dedinhos. Eu posso acionar uma bomba hidrônica com 2 dedinhos para explodir. Ele disse: oh. Meu pai olhou para mim e disse: se enxerga, moleque. Eu olhei no espelho e disse: eu sou grande, eu mexo o pescoço e 2 dedinhos. Vocês sabiam que tem como enviar uma bomba para o drone só com 2 dedinhos, só com uma tecla? E ele terminou a formação. Hoje ele é uma figura, é um advogado de sucesso. Tem gente trabalhando com ele. Então a gente para e fala assim: o que é impossível para você? O que é incapaz? A gente tem todas as ferramentas. Ele falou assim: olha, pensa em uma pessoa que quer beber água
E não tem como, disse, muitas das vezes tenho sede. Não consigo beber água, tenho que esperar minha mãe. Às vezes eu faço uma palestra e o pessoal quer me abraçar. Eu não consigo abraçar as pessoas, porque ele não move o braço, só os dedos. Para ir ao banheiro tem que ser a minha mãe. Mas quer saber? Eu sou o cara. Ele falou, eu sou o cara. Eu transformo vidas. Eu mudo vida de pessoas. E hoje, essa doença, dizia ele, a doença que eu tenho, tem medicação. Eu reuni com ministros, reuni com advogados, até chegar ao presidente da República. Só porque eu disse não. Ele disse, não aceito. Então, é possível nos tornarmos um corretor magnético e mais além? É possível. É possível, sim. O que esses caras estão fazendo? Aprendendo só. Só isso. Só isso. Não tem essa, não. A minha idade está avançada. Não tem idade aqui. Não tem idade. Tem caras que ficaram ricos com 50, 60 anos. 40 e poucos anos. E tudo bem se alguém ficou com 20, 30 anos, as histórias são diferentes. Ponto. Meu irmão brinca muitas vezes, fala assim, meu avô é diferente do seu. Meu avô é diferente do seu. Tá tudo bem. Tá tudo bem se alguém avançou primeiro. Tá tudo bem, cada um no seu tempo. Mas é não deixar o tempo nos levar. Então é possível sim. A antifragilidade mostra que as objeções e a não desistência dos não que a gente leva não nos podem fazer retroceder. O nosso corpo, quando você passa por uma pancada num osso que lesa, que fere alguma coisa, uma articulação, por mais incrível que pareça, se torna 2 vezes mais duro. Ou seja, a pessoa que foge das situações, a pessoa que não passa por situações, não se compara com aquele que suporta. A verdade é, vai passar. Vai passar. Quando você supera aquilo que um dia te afligiu tanto, você se torna mestre naquilo. Essa é uma verdade. No meu consultório, atendo mais casos de relacionamento. Mais casos de relacionamento. E eu vos digo em alto e bom tom, eu sou bom nessa área de relacionamento. Porque eu passei e sobrevivi. Simplesmente isso. Aceitei o caos, caminhei no deserto, não pulei etapa, ressignifiquei e me tornei bom nisso aqui, em relacionamento. Me tornei bom em enxergar que aquela ali não está nada afim. Porque eu passei nisso. A gente não pode recuar. É profissionalismo, pessoal. Tem pessoas profissionais que não estão deslanchando na vida porque não sabem beber. Simplesmente isso. Então, havendo lá uma arte, não é uma arte porque alguém sonhou, não. É ciência por trás disso. Vocês já ouviram dizer de pessoas que têm vício de carro? Vício de comprar carro. Carro novo. Vocês sabem que o último trabalho que se faz num carro é de um neurocientista? Até o perfume, naqueles plásticos. Quando você entra, aquilo ativa o seu olfato e você ama aquele cheiro. Ele fica gravado na sua mente. E amanhã, quando aquele perfume acaba do seu carro, você quer algo novo. É ciência. Nós precisamos aprender urgentemente. Pessoal, estamos terminando. Autoresponsabilidade, não terceirize. Seus fracassos são simplesmente seus. Não terceirize para ninguém.
A autorresponsabilidade é isso. Pessoas maduras são aquelas que assumem suas falhas e seus erros. São aquelas que dizem assim, preciso aprender mais. É autorresponsabilidade. São aquelas que reconhecem o ponto que estão e descobrem que o lugar que elas estão agora tem a ver com conhecimento adquirido. Para onde elas pretendem ou almejam avançar é conhecimento não adquirido. E isso a gente vai atrás, corre, aprende urgentemente, porque o mundo não está esperando ninguém. Essa é a verdade. Tudo é possível, porque senão nós não teríamos pessoas que vieram de famílias pobres que estão lá ascendendo em grandes lugares. Eu gosto dessas histórias incríveis de superação. Autorresponsabilidade é isso. Autorresponsabilidade é isso em tudo na nossa vida. Assumir, preciso aprender mais. Ou se ainda não deu certo, onde é que eu falhei? Onde é que eu falhei? A autorresponsabilidade é entender que eu posso pedir ajuda ao meu colega, já que ele é bom. Se você tem alguém que quando o cliente senta, só levanta quando fechou e chegou a sua vez, por que não conversar com o colega? Olha, eu tenho um cliente ali, ele está querendo estar comprando, mas dá uma mão aí, dá uma ajuda aí. Não é fracasso. Só os homens fortes fazem isso. Você vai querer perder uma venda enquanto o seu colega domina a área? Que é isso? Você vai querer se orgulhar por uma ferramenta que você não tem? Que é isso? Corra, fale com o seu colega, já falei aquilo, já falei isso e tal, está difícil, mas ele está ligando. Peça a orientação, colega. É assim que a gente cresce. É assim que nos tornamos com uma mentalidade blindada. É desse jeito. É desse jeito. Vocês já repararam que na sua maioria de mulheres, de pessoas que tiveram uma situação na vida, acabam tendo pessoas com as mesmas situações. Não tem como uma pessoa fracassada andar ao lado de alguém vitorioso. Não tem como. Não tem como. O vitorioso denuncia as suas derrotas. Ou você se alinha, ou é tudo ou nada. Não tem como. Águia não anda em bandos de capivara. Não anda. O único animal, a única ave que afronta a águia é o corvo. Mas o que a águia faz? Ela não liga, só continua voando. Porque lá, no espaço, o corpo perde oxigênio e cai morto. Então, muitas das vezes na vida, a gente tem que ser um pouquinho frio de maneira técnica. Foco naquilo que você é. Aquilo que você domina, procura dominar mais ainda. Procura dominar mais ainda. É possível chegar lá. Eu tenho sido convidado em vários programas de TV, mas me perguntam onde eu quero chegar. Eu quero chegar na Globo, na Record. E todo dia eu canalizo as minhas energias para lá. Eu quero chegar lá. Eu quero ser ouvido no país todo. Então todo dia eu levanto e eu crio um campo magnético, crio um espaço psicogeográfico, eu me transporto para lá, aquelas portas se abrindo, como dizem assim, o bagulho é louco mesmo, às vezes diferente, precisa ser louco. Eu fico lá na minha cama, num travesseiro grande, e vejo me levando do carro, nas portas, eu viajo lá. Nossa, não vale para nada. Vai pensando que não vale para nada. O mundo foi construído por pessoas que souberam dominar essa arte da visualização. É possível. É possível. Esse mundo é grande porque nós não entendemos o que é quântico. Quando você domina, você percebe que é pequeno. Você pergunta assim, caramba, como é possível que eu pensei na pessoa e me ligou? E você não percebe que essas coisas você já está usando. Só precisa aprender com quem sabe. E não tenha medo de investir. As pessoas diferenciadas, elas investem muito nelas mesmas. Elas investem.
Não tenha tempo a perder com coisas que não o levam para lado algum, tá? Automotivação. Qual é a sua motivação? A minha motivação é aquela coisa que aconteceu aqui, dos 10 reais. E você? Qual é a sua motivação? O que te move? Quais são os nutrientes que você tem colocado no terreno fértil da sua mente para brotar? O que te faz levantar de manhã e vir aqui, sentar? Saudade dos colegas? Talvez uma água geladinha? Na tua casa também tem. Tem alguma coisa que move? Tem alguma coisa que te fez estar aqui? E você precisa cada dia revisitar essa coisa que te move. Minha filha ontem disse: papai, quando é que você vai vir para me levar na sorveteria? Eu disse: está tudo certo. Espera para papai dizer a data. É aquilo que me move. Essa tem que ser o ponto fulcral ou central de todas as manhãs. Você precisa olhar lá. Porque é normal a gente se perder também. Eu também já me perdi no meio do caminho. Também já. Mas quando eu me perco, o que me move? É a minha princesa. Mas é legal. Ela está com 8 anos. Daqui a nada. 75% da minha vida com essas princesas é até 12 anos. Quando elas completarem 12 anos, eu doei 75% da minha vida. O resto não vou conseguir doar. Até 18 anos acabou. Todos nós, até 18 anos, uma fase adulta, a gente mata o nosso pai e a nossa mãe. Começamos a nos apaixonar com outros heróis. A vida é curta. Eu fico pensando assim, eu preciso correr com as coisas, porque hoje é 10 reais para a cantina. E amanhã vai ser para a faculdade. Eu tenho que ter dinheiro para isso aqui. É isso que te move. Tem alguma coisa que te move. Embora diferente, mas tem alguma coisa. Não é possível a gente não ter alguma coisa que nos mova e nos faz vir aqui. Então a gente, mesmo triste, desmotivado, olha para aquela coisa que te move. Ali é o segredo que te magnetiza. Você vai para frente, vai para a guerra, vai para a luta, aprenda, invista, pague, invista nisso. E essa coisa que nos move é a mesma que moveu grandes homens que a gente admira. E para quem é cristão, o que moveu Cristo são os filhos dele, nós. Nós fomos o motivo da morte desse Deus. Tem alguma coisa grande que nos move, que nos faz estar aqui, levantar muito cedo, sacrificar, colocar uma roupa bonita, manter a aparência boa? É isso aí que nos move. E eu aprendi uma frase: colocar preguiça, desculpas, é uma falta de respeito contra as pessoas que acreditam em você. Essa frase nunca mais me esqueceu. Eu vi nas redes sociais. Colocar preguiça e desculpinhas é uma falta de respeito com as pessoas que acreditam em você. Nunca mais eu esqueci dessa frase. E é o momento que eu quero dar uma relaxada, eu me lembro dessa frase, aí eu me levanto novamente. Quando as pessoas acreditam em você, elas estão vendo o potencial em você. Mesmo que você não se enxergue. Se alguém diz que você é capaz, porque às vezes, de onde nós viemos, fomos destruídos. E alguém que cresceu num ambiente diferente, olha para você e diz assim: cara, você é capaz. Você já viu o que você faz? Você já viu como é que você se comunica? Você já viu como é que você faz aquilo? Como é que você monta? Pega como primícia para a sua vida.
Tem pessoas que não acreditam em você? Tem. Mas eu duvido não tendo pessoas que não acreditam em você. Tem algumas pessoas. Podem ser poucas. Nem sempre a maioria vence estando certo. Ah, todo mundo me acha errado. Está tudo bem. E você? Quando você mergulha dentro de você, quais são os pontos de razão e de sinceridade, de humanismo que você tem de você mesmo? Se você se visita e acha que você é um grande ser humano, eu tenho que usar a seguinte frase: dane-se o resto. Dane-se. Dane-se simplesmente e avança. A gente não tem que viver na validação das pessoas. Se ninguém te validar, você não se sente válido. Não. Isso mata as nossas atividades. E vocês sabem, acreditem ou não, venda tem a ver com emoção, venda é energia. Quando o ambiente começa a ficar turbulento, pesado, você não consegue transparecer confiança no seu cliente. Vai querer colocar uns óculos pretos. Sou um corretor, deu óculos pretos, acho que deu o quê? Entende? Então nós precisamos trabalhar o nosso lar emocional aqui. Procurar pessoas boas, se conectar com pessoas interessantes. Os interesseiros não. Os interesseiros vêm como um e tiram e vão embora. Eles nunca nos reconhecem. Enquanto a gente tem o que eles precisam, estão aí. Quando a carne acabar e só ficar o osso, eles vazam. São pessoas interessantes, que olham a você e validam a você, mesmo sem ter algo materialmente palpável. Mas eles te validam pela pessoa que você é. Eles te validam por aquilo que você é capaz. E isso é possível, sim, acontecer. A gente termina em dizer o seguinte: invista em você. O maior solo para ser investido é na sua mente, é em você. Invista em você. Eu enumerei algumas coisas importantes que tornam-nos a sermos corretor diferenciado e magnético. A comunicação, ela é crucial. A comunicação, ela é crucial. Tem institutos, tem centros de treinamento onde você pode aprender a programação neurolinguística, comunicação e oratória, saber se comunicar para vender melhor. Um dos maiores salões de Campinas, de beleza, é de um amigo meu. Eu vi, eu acompanhei. Ele trouxe os alunos deles, o pessoal que trabalha com ele, cabeleireiro, e estavam aprendendo o curso de comunicação. Um dos rapazes era para ser até um paciente meu e não deu certo. E há dias atrás ele disse que vendeu 15 mil reais, totalizando no mês. Só por ter feito uma formação de 3 dias de comunicação oratória. E a pergunta é: foi a calho. Tudo bem, se acalhou, ou como é que se diz? E por que ele não vendeu antes? Por que não acalhou antes da formação? Sabe? Então, é importante investir. Se a gente não investir em nós, como? Podemos comprar um calçado de R$1.000, um tênis da Nike R$1.000? Podemos. E por que não uma formação que nos vai tornar diferenciado? Por que não? Por que não? Olha, o maior investidor do planeta, Hiram Ball, disse que o único certificado que ele colocou na parede é de comunicação. Vou dar um exemplo. Sem viés político, certo? Sem viés político, sem meio, sem esquerda, extrema esquerda, direita ou esquerda-direita. Mas uma comparação nítida, que se calhar muita gente não reparou. Para mim, Enéas foi um gênio. Comparado
com o nosso presidente atual. Maravilhoso. Exatamente. Pode juntar todos. Pode juntar todos. Pode juntar todos. Enéas foi, eu assisto ele constantemente, bem na frente do seu tempo. Os nomes que ele levou de louco era porque o cérebro, a mentalidade das pessoas naquela época não tinham seguido a velocidade da visão dele. Só isso. Só isso. Só isso. Ah, o cara é louco. É, louco sim. Falando todas aquelas coisas que hoje se concretizam, é louco sim. Mas ele teve uma fala, uma comunicação muito acadêmica. É por isso que ele atraía mais universitários. E a maioria da população brasileira não é acadêmica. Não foram para faculdades. Lula domina a comunicação assertiva. Ele fala com todos os níveis. Não é a questão só da mídia. Não. Enéas tem uma fala muito didática, muito metódica para universitários. As pessoas muito intelectuais acompanhavam Enéas, porque ele era o símbolo da intelectualidade. Mas quem se comunicava com a maioria? Olha a diferença. Olha a diferença. Donald Trump, quando perdeu as eleições a vez passada, ele foi numa festa do Biden. E aí o Biden soltou uma frase de deboche. A história diz assim: Donald Trump saiu dali totalmente bravo e disse: vou me candidatar de novo. E ganhou. Quando o ser humano diz que eu sou capaz, não tem ninguém que trava. Não tem ninguém que trava. É que nem alguém que está apaixonado. Mente aos pais, pula da janela e vai encontrar o seu amor da vida. O ser humano, quando diz eu sou capaz disso aqui, as coisas começam a se mover na sua direção. As coisas começam a se mover. Então, como primícia, para terminar o nosso treinamento, investir. Investimento em você. As habilidades que hoje vão imperar no mundo são duas. Duas. Soft skill e hard work. Habilidades interativas, habilidades interpessoal. Tem gente que estudou muito, mas não sabe lidar com gente. Estudou muito, é doutor, é PhD, não sabe lidar com gente. Tem tanto aí, sobrando, aos montes. Essas habilidades interpessoal, de comunicação, elas diferenciam-nos da maioria. Porque nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. A gente não é como se fosse o lobo, o único animal que não dá para domesticar. É o lobo. Sou ele, no meio de todos. Apesar de que sou ele que leva a comida para os pais quando tiverem velhinho, né? E a gente muitas das vezes coloca na casa de repouso. Olha a diferença. Viaja para os Estados Unidos, coloca na casa de repouso. E aí esqueceu que um dia você usou fralda, seu pai não te colocou lá. Entende? Então nós precisamos investir em nós para nos diferenciarmos. Investimento que onde você for, você leva consigo. Molda a sua capacidade cognitiva de interação, de se comunicar com as pessoas. Não saber se comunicar, você não se vende. Você não se vende. Não se vende. E se você não sabe se vender porque te falta comunicação, você não vai conseguir vender. Pessoal, eu sempre tive uma facilidade de se comunicar. Mas eu fiz a formação de comunicação e oratória
meteram nem mês de comunicação e dou essa formação no nosso instituto. O nosso curso é de 3 dias, a imersão muda tudo. Muda tudo, pessoal. A gente pensa que sabe tudo, mas na verdade não. Temos muita coisa para aprender. É uma frase que eu quero fechar. Ninguém é tão sábio a ponto de não ter mais nada para aprender com o outro. E ninguém é tão ingênuo a ponto de não conseguir aprender nada. Basta querer. Basta querer se aplicar, saber onde você quer chegar, ir atrás, perguntar. E quem tem boca chega até a Roma. Essa é a frase, nesse é o ditado. Quem tem boca, a Roma chega. Então, invistam em você. Invistam. Vão atrás. Se conectam. Tá? Quero agradecer pelo tempo, a atenção. Fico feliz por estarmos aqui partilhando esse conhecimento. E eu espero, de verdade, porque quando a gente fala com pessoas adultas, a gente espera mudanças. Pessoas adultas são diferentes de meninos, são diferentes de crianças. Pessoas adultas não dão muita volta, não dão trabalho, porque elas perceberam que estão na frente do seu tempo e que o tempo se foi. Nós não temos muito tempo. A gente pega uma informação, transporta essa informação para nós e já começamos a aplicar. A gente escuta onde se faz tal coisa, queremos saber onde se faz no local. Pessoas adultas agem desse jeito. Não é como criança, que está dependendo do pai, menininho lá do leite. Não. O nível que eu cheguei, eu tive que me forjar muito, de forma muitas das vezes estudar a luz da verdade. E hoje eu fico muito feliz por muita gente que eu tenho ajudado. E tem às vezes questões. Semana passada uma menina separou-se do marido, veio de uma outra cidade e conheci ela numa palestra, nos conectamos, eu terminei de fazer a palestra e dei um presente de um atendimento clínico lá no meu instituto. E ela veio, conversamos e tal, e me senti feliz o fato de saber que não cobrei nada. E ela disse, não vou pagar, eu disse, não, eu sempre saio ganhando, sempre saio ganhando. E por que eu saio ganhando? Eu sou muito guiado pelo princípio bíblico eclesiástico que diz assim, lança o seu pão sobre as águas, porque dentro de algum dia o acharás. E a pergunta é, como é que se acha o pão? Todo bem feito acaba voltando para nós. Assim como todo mal feito, volta para nós em dobro. Isso é lei do karma. Tá? Então, esse é o meu momento de terminar e de vos agradecer pela recepção nas redes sociais. É aí onde você me acha, esse é o meu Instagram. Espero que vocês me sigam para a gente poder conversar ali no Instagram. Por favor, é sempre muito bom. E o contato é esse aqui também do WhatsApp. Qualquer coisa de dúvida, de informação, de curso, é só entrar em contato que a gente estará disponível ali. Muito obrigado pela vossa atenção. Tá bom?